Olá, professores, tudo bem com vocês? Estamos dando início ao nosso encontro formativo Ano Séries da primeira série do ensino médio. Mas antes, vou fazer aqui uma audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos loiros, até a altura do ombro. Hoje, a franja está presa, né, no sentido para trás, e os cabelos laterais estão soltos. Eu estou com uma blusa de lã, porque está um pouco frio, de cor branca. Atrás de mim tem uma estante com alguns livros e tem também uma parede de cor bege. Então, professores, hoje o nosso encontro formativo, antes, né, deixa eu falar de mim, eu sou Márcia de Matos Sanches, eu sou formada em letras, especialista em língua portuguesa, pedagogia também, mestrado em educação, e já atuo há um bom tempo também como professora do ensino superior, mas também já fui professora efetiva do Estado, assim como vocês, tá bom? Então, muito bom estar aqui com vocês, e, portanto, eu vou aqui agora compartilhar, né, o nosso material, para que nós possamos também falar, né, qual é o momento que nós vamos abordar hoje aqui. Então, o componente curricular é língua portuguesa, a série é primeira série do ensino médio, o tema é leitura e letramento, com foco nos níveis de leitura e na complexidade dos gêneros textuais, da SA6, volume 1, parte 2, tá? E aí nós estamos aqui dando início, né, a este programa de recuperação, que é promovido pela Secretaria Estadual da Educação de São Paulo, né? E aí nós estamos aqui para que vocês possam acessar. Só um momentinho para virar aqui a página. Deu uma travadinha. Para que vocês possam, então, acessar, né, todo esse material do Aprender Sempre, basta vocês, aqui tem um link que vocês podem observar, né, onde vocês podem, então, colocar lá no celular, ou então no computador de vocês, e abrir na sequência de atividades, volume 1, da parte 2, tá? E os objetivos, quais são os objetivos? Apresentar o gênero textual predominante na sequência de atividade 6 da primeira série e a organização de seus elementos constitutivos. Deixa eu explicar por que nós falamos gênero textual predominante, porque nós sabemos que o conjunto de 8 aulas do Aprender Sempre, dessa sequência de atividade, tem muitos outros gêneros, né? Mas, ao final, os estudantes irão produzir um gênero textual, carta de leitor. Então, esse será o gênero predominante que já vou apresentar aqui para vocês. Aí, nós vamos depois revisitar aspectos teóricos de leitura e letramento, já apresentados na formação de etapa, com foco nas capacidades de leitura, sob a ótica dos níveis de proficiência leitora e da complexidade dos gêneros textuais. Veja bem, como já foi apresentado na formação de etapa, eu gostaria que vocês fizessem, né, na verdade, uma retomada ao vídeo de etapa, né, que já foi apresentado em semana anterior. Aí vocês poderão compreender, porque aqui eu vou passar rapidamente a parte teórica, né, para depois analisar atividades do Aprender Sempre com foco na coleta de evidências a partir de rubricas e propor experiência de aprendizagem relativa ao gênero textual selecionado nessa SA6, a ser discutida no desdobramento do planejamento na TPC da escola. Vamos, então, agora, iniciando o nosso primeiro momento, né, que é a apresentação desse gênero textual, que eu já antecipei, já falei alguma coisa, né? Então, vamos olhando aqui. O gênero textual, no caso, sob essa perspectiva de leitura e escrita, né, que vai ser estudada ao longo desse segundo bimestre, é a carta do leitor. E nós sabemos, né, que, na verdade, os textos existem aí, mesmo sendo uma primeira série, a um certo grau de dificuldade. Se nos anos finais os estudantes também elaboram carta do leitor, aqui o enfoque é muito maior, porque se trata de uma redação jornalística, quer dizer, o estudante ele deve se sentir como um redator, né, onde ele vai escolher, dentre os vários gêneros jornalísticos que existem dentro de uma redação, né, do jornal, de uma revista, e ali, então,
selecionar um dos textos e produzir uma carta direcionada para a edição, né, desse jornal, dessa revista. Por isso que ali se acrescenta, né, a complexidade com relação a este gênero textual. E nós sabemos também que o predomínio desse gênero, por ser digitado ou escrito, ele está no campo da escrita, né? Mas ele pode ser hoje não manualmente, né? Mas sim ser escrito digitado, de forma digitada. Também, se houver um momento em que esse texto vá circular ali na apresentação oral, por exemplo, uma roda de conversa, algum movimento em que se pode até passar por uma gravação, como se fosse um podcast, né? As cartas podem ser tratadas também dessa forma, aí elas passam, como o Dawes e o Schneuli nos fala, né? Pela transposição que ele tem dentro de um ambiente de gênero textual escrito, ele passa também a ser aqui compreendido como um texto oralizado também. E se ele for inserido nesse podcast, como eu falei para vocês, ele passa para um gênero multimodal, né? Mas aqui nós estamos tratando especificamente como um texto que ele é escrito, né? Está mais vinculado ao campo da escrita. É interessante também observar que quando eu penso, o professor, né, tem que refletir sobre gênero textual, essa abordagem que Rojo e Barbosa nos dá, ela é muito interessante porque nós temos aqui que pensar nos 3 elementos que são indissociáveis em todos os gêneros textuais, mesmo que sejam os gêneros mais atuais, como os multimediáticos, multissemióticos, né? Como, por exemplo, um meme. Ele também vai ter a estrutura desses 3 elementos que são indissociáveis, como, por exemplo, há sempre o enunciado, né? Onde tem o autor, as intenções do autor, a situacionalidade da comunicativa da escrita, a quem se destina, qual que é, no caso, o público-alvo, né? Então, a gente tem que pensar sempre nesse contexto enunciativo discursivo. Existe aí uma estrutura composicional, né, que está envolvendo, às vezes, a forma como ele é escrito, se é uma carta, nós já sabemos que tem ali um texto que é desenvolvido por parágrafos, se é um meme, nós sabemos que a estrutura composicional pode ser também vinculada às semioses, às imagens que podem ser também em movimento ou fixas, que tem som, né? Então tem essa questão também dentro da composição de um gênero textual, mas aqui nós estamos falando de uma carta de leitor, né? Então vamos pensar como se compõe essa carta, já no próximo eu vou falar. Sempre existe um tema, né? O tema é discutido em todos os gêneros textuais, né? Mesmo que seja uma bula de remédio, né? Tem ali o tema, que é o remédio específico, né? Nós sabemos ali qual é a composição, como é que se estabelece ali os critérios para o uso, né? A posologia, e aí vai. Então, nós temos sempre a questão também da valoração, é quando o autor já tem ali na sua escrita, né, as suas intencionalidades, e nesse diálogo entre autor e leitor, né, o quanto ele também quer que esse texto haja ali uma ideia de adesão, né, que o leitor se consagre ali na leitura e queira ler até o fim o seu texto, né, então existe essa questão. A questão do estilo, se é um poema, veja quais são os recursos linguísticos usados no poema. No caso de uma carta, quais são os recursos linguísticos que o autor usou, por exemplo, para poder convencer, né, no caso da carta de leitor, convencer o seu editor em relação ao texto que ele, leitor, leu, e aí algo que ele quis elogiar, ou então ele quis fazer uma crítica, né, construtiva sobre aquilo que ele leu. Então, são recursos que ele vai utilizando, é o estilo da linguagem que ele usa ali, a questão lexical também é muito importante de ser observada também. Dando sequência, nós trouxemos aqui um exemplo de uma das nossas aulas, da sequência do Aprender Sempre, né, do SA6, e aí
leitor, que como toda carta, engraçado, carta de leitor, normalmente não tem o nome completo, né, de quem escreveu, até por respeito, né, da questão dos direitos autorais, de imagem, então ele talvez não tenha, né, esses termos assinados, e aí, então vai apenas as iniciais, né, deste autor que assina, mas ele vai, de certa maneira, elogiando, né, a questão de que ele leu uma matéria publicada sobre os processos de adoção do Brasil, e elogia que aqui, nessa reportagem, não é nem reportagem, deve ser aqui algum artigo, né, que fale sobre a questão da adoção, e, nesse sentido, ele diz que o passo a passo foi muito importante para pessoas que queiram fazer ali a adoção, mas ele faz uma crítica, ele usa até aqui no caso, né, uma adversidade, né, no entanto, mas, porém, gostaria de dizer que a exploração quanto aos dados de adoção no país não teve a devida atenção pela revista, sobretudo no que diz respeito ao perfil das crianças exigido pelos pretendentes, algo que impacta diretamente no processo. É um número alto de pretendentes para um número relativamente baixo de crianças adotáveis. Vejo que esta discussão, mais especificamente, poderia fazer com que muitos adolescentes não permanecessem por muito tempo nas unidades de acolhimento. Então, veja, além de ele fazer o elogio, ele se posiciona criticamente também, né? Aí nós vemos que aquilo que foi falado anteriormente, a forma composicional, existe aí a presença do local, da data, né? O destinatário, o corpo do texto, a despedida, a assinatura. Com relação ao tema, expressa aí a opinião e o posicionamento, né, de um leitor acerca da matéria que foi sobre a adoção de crianças. Também com relação ao estilo, nós vimos aí a organização em parágrafos, né? Essa organização em parágrafos tem aí alguns recursos linguísticos que são colocados de uma linguagem simples, mas formal, pensando na norma padrão, né? E o estilo, como falei aqui, a linguagem é formal. Professores, nós estamos aqui chegando ao nosso segundo momento, e nesse momento aqui também que nós vamos revisitar alguns aspectos teóricos da leitura e letramento, nós vamos então fazer aqui com vocês, professores, um questionamento. Na verdade, é um momento para refletir, tanto que eu peço até que se vocês puderem fazer uma pausa aqui no vídeo, né, para que vocês possam pensar, que dê tempo para vocês pegarem o seu diário de bordo, para que vocês possam pegar qualquer folha que estiver perto de vocês e fazer anotações, né, pensando naquilo que vai ser perguntado a vocês, para que vocês possam, obviamente, traçar ali algumas palavras, algumas ideias, como se fossem chuvas de ideias, né, para que vocês possam, então, no final, logo em seguida, eu terei que ler, né, uma resposta para vocês, uma resposta possível, provável, mas não será a verdadeira, a única, né, possibilidade que nós podemos aqui fazer com vocês, tá bom? Então, a seguir, será feito aqui a pergunta, vou aqui compartilhar novamente o nosso segundo momento, para que possamos, então, aí refletir sobre, tá bom? Então, vai aqui a nossa pergunta. Opa, está travando um pouquinho de novo. Vamos lá. Por que ensinar o gênero textual carta do leitor é relevante, né? Por que vocês acham que ensinar gênero textual carta do leitor é importante para ampliar e potencializar a proficiência leitora dos estudantes, tá? Então, é esse tempo que eu já disse para vocês, né, fazerem essa pausa, mas antes, então, eu já vou traçar aqui umas possibilidades de a gente refletir sobre, porque nós sabemos que os gêneros textuais, eles são instrumentos, né, de comunicação eficiente, pois eles abrangem praticamente todos os textos orais, escritos, né, que circulam socialmente, isso de modo geral, os gêneros, né, e tem por função permitir que os estudantes se comuniquem efetivamente com clareza e consciência
da importância da interação verbal, escrita e oral também entre os indivíduos, bem como da multiplicidade de possibilidades que a língua e a linguagem nos oferecem. Então, considerar a complexidade dos gêneros é tarefa relevante para a compreensão do nível de dificuldade das tarefas de leitura propostas em sala de aula. Então, é necessário, né, quanto mais vocês puderem propiciar essas leituras de variados gêneros textuais, né, fazendo com que os estudantes reflitam sobre essas dificuldades, sobre essa complexidade de cada um, e principalmente a razão desse texto ser eficiente para a sua vida prática, para o seu cotidiano, para o seu dia a dia, né? Por que carta do leitor seria importante para os estudantes? Primeiro, que faz com que o estudante reconheça nesse gênero como um meio de interação entre o leitor, a mídia e a questão de problemas sociais. Segundo, é que ele pode desenvolver o pensamento crítico e participar ativamente das diferentes questões sociais e coletivas. Veja, o estudante começa a ter consciência de cidadania, o momento que ele pode dizer: nossa, eu estou lendo aqui um autor famoso, mas eu posso escrever para ele por meio da edição de uma revista e me comunicar, e me posicionar criticamente, conscientemente, né, com argumentos também fundamentados, mas de interesse dele também, tá? Então, serve também para compreender os diferentes contextos nos meios de comunicação, nesses veículos, né, que são ali propiciados para todos os leitores, e aí, então, fazendo esse diálogo, né, que existe aí entre aquele que lê e aquele que escreveu, e ainda tem a intermediação do jornal, né, que é um veículo também que tem as suas ideologias, os seus posicionamentos, e o estudante precisa também saber disso, né, que cada veículo de comunicação também tem a questão da sua ideologia, daquilo que eles acreditam como verdade, entre aspas, né, então é importante também que se estabeleça aí essa ideia. Partindo, então, para essa ideia de teorias de leitura, nós temos que pensar que toda vez que se lê, nós estamos diante de um discurso, de um texto, e esse discurso ele vai se conectando com outros. É quase impossível nós lermos um texto sem, às vezes, lembrar de outros, né? De outras leituras, de filmes, de poemas. Vamos fazendo essas conexões, por isso que quanto mais o estudante tiver contato, né, com variados gêneros, porque às vezes um tema pode estar num poema, esse mesmo tema pode estar num artigo de opinião, esse mesmo tema pode estar, às vezes, em outros, uma crônica, né, em outros textos, e aí buscar essas pesquisas também traz essas possibilidades infinitas, né, de réplica, gerando novos discursos. E nesse contexto, nesse aspecto discursivo e enunciativo, é possível haver aí a construção de sentidos e de apreciações de valor, né? Essas relações de localização social do autor e do leitor, a situacionalidade comunicativa, a interação entre os dois, né? Há também finalidades da leitura e da produção do texto, da esfera social de comunicação, que traz aí capacidades discursivas e linguísticas quando o estudante vai produzir novos textos, né? Nós, então, pensamos também aqui de uma forma rápida, né? A leitura, ela existe aí algumas capacidades, e uma delas é a decodificação. Não há como negar que o estudante, ele inicia, né, o seu primeiro momento com a leitura, pensando nos grafemas, nos fonemas, né, juntando palavras, até que ele possa, então, estabelecer uma ideia do que é texto, né? Às vezes são pequenas frases, parlendas, e vai começando por ali, né, com construtos menores, até atingir um texto maior. Pois nós vamos pensando nas estratégias que esses leitores vão produzindo, como, por exemplo, ativação de conhecimentos de mundo, antecipação de conteúdos, pensando também nas propriedades dos textos, na checagem de hipóteses, né? Todos nós, leitores, fazemos hipóteses a partir até do título, né? A partir do título de um texto, nós já começamos a criar hipóteses. Localização, sabendo, né, a origem, de onde esse texto foi originado, no seu tempo, na sua época, né?
e daí nós também podemos, pensando em localização, fazer aquela ideia de identificação, marcar, grifar partes importantes, para que eu possa também ali manter para mim, né, alguns momentos de que eu vou utilizar em um texto meu. Fazendo comparações com as informações, fazendo generalização, né, trazendo também nesse contexto do que será que está ali compondo todo esse texto de importância da texto como uma ideia globalizada, né, e a produção também das inferências que são sempre colocadas quando se tem ali o implícito, o pressuposto, né, também são aspectos importantes que devem ser colocados. Como eu já disse, esse material já foi falado também numa etapa, né? E aí, então, quando pensamos na interpretação e na interação, nós precisamos pensar na recuperação do contexto de produção do texto, o que é recuperar, né? Às vezes é rever, revisar também, definir as finalidades e a meta daquilo que eu quero produzir, percepção das relações em intertextualidade e interdiscursividade, né? Então, como eu acabei de falar, nós sempre temos, às vezes, essas conexões com outros textos, né? Pensar nas outras possibilidades de linguagem, não só a norma padrão, mas também outras possibilidades que podem entrar também as multissemioses, elaboração de apreciações estéticas muito voltadas na literatura, né? Na questão da afetividade, da emoção, né? Do deleite e também da compreensão de uma época. A elaboração e apreciações relativas a valores éticos ou políticos, né? Então, são textos que são voltados para os direitos humanos, os direitos também sociais, né? Então, sempre é relevante mostrar para o estudante todo esse contexto, tá bom? Quando nós chegamos aqui nesse nível de complexidade, de proficiência leitora, nós, professores, essa tabela está aqui justamente para nos mostrar que nós temos níveis de leitura, né? E aí, então, o nosso estudante, ele pode estar no nível 1, mesmo numa sala de primeira série do ensino médio. E aí, então, eu preciso me preocupar com isso, muito mais, evidente, com atividades que possam trazer para ele esse avançar na sua leitura, né? Se ele está ainda no campo de textos de pouca extensão, se ele não tem ainda uma leitura proficiente, né, de que maneira eu posso acelerar, buscando habilidades essenciais que possam promover esse avanço, né? Então, tem uma escala, segundo o CAED, né? Ele faz estudos e pesquisas e vão colocando esses níveis em uma escala. Quando o estudante atinge de 125 a 200 pontos, ele está no nível 1. Quando ele está de 151 a 275, ele já está no nível 2, né, que aí é um pouquinho mais complexo, existe aí alterações de estrutura sintática dentro da norma padrão, períodos mais extensos e mais complexos para leitores ainda iniciantes que ainda não controlam bem o ritmo da leitura. Quando ele já está no nível um pouquinho mais elevado, de 176 a 300, há textos de curta ou longa extensão, com predomínio mais complexo das orações subordinadas, né, tendo aí os elementos coesivos um pouco mais assim, profundo, né, em busca de não tão evidente, né, quando se faz aquela relação de onde está a retomada, às vezes é um pouquinho mais distante do referente, do elemento referente, não está tão próximo ao elemento referente. E aqui teve um probleminha de digitação, aqui é acima de 301 na escala, tá? No nível 4, os textos seguem o mesmo padrão do nível 3, mas com predomínio de períodos mais longos, de processos de coesão mais complexos, envolvendo, então, retomadas por elipse, pronomes oblíquos, menos usuais, mas, então, com retomadas também de referências mais distantes, tá bom? Então, isso, veja, ainda está muito no campo, né, dos elementos linguísticos. Aqui ainda não tem uma abordagem, precisa haver, então, um olhar também para as multissemioses, né, para os elementos multissemióticos, também seria importante. Estamos entrando aqui, professores, para um terceiro momento, onde realmente nós vamos começar a analisar uma atividade do aprender sempre, pensando nessa coleta de evidências, né, do quanto as rubricas são importantes, para propor, então, uma experiência de aprendizagem relativa a essa ideia de gênero textual da sequência de atividade 6.
Quando nós pensamos ainda um pouquinho mais nessa questão de concepções de leitura, é evidente, professores, que, segundo Rojo, existem várias concepções teóricas de leitura que vão contribuir para essa ampliação do conhecimento do estudante, né, no sentido de que eles podem conceber a linguagem, a leitura, na contemporaneidade, como uma construção que vem, né, dessa origem da sociointeração de produção de sentido, né, porque o texto está na sociedade, né, e seu uso também precisa dar sentido para o estudante. O ato de ler e a leitura como práticas letradas essenciais propiciam essa formação cidadã, que também já falamos aqui. O ato de ler, ele envolve procedimentos e capacidades como percepções, práticas, né, atividades que eles vão produzir o tempo todo, ativações dos conhecimentos cognitivos, a questão da... mudou aqui, desculpa. A questão da afetividade, né, das relações afetivas com o texto, a questão dos aspectos sociais, discursivos e linguísticos, né, que em algumas teorias são denominados como estratégias de leitura. Então, todo leitor cria estratégias de leitura, mesmo que ele não seja muito proficiente. Ele sempre vai buscar saídas para tentar compreender o texto, tá? Então, ele vai criando as suas hipóteses, as possibilidades que o texto pode lhe oferecer. Tais estratégias direcionam os estudantes a desenvolverem habilidades necessárias para uma leitura fluente. Então, aqui o ponto nevrálgico é que sempre muitas práticas de escrita e de leitura, principalmente, né, para que se possa escrever melhor. Também Rojo diz, que é muito importante aqui a gente observar, que essas atividades elas vão permeando sempre no contexto da sala de aula. Dificilmente eles vão ter isso fora da escola. Por isso que a escola é o local onde se deve estabelecer esse contato com os textos. São sempre pensando um conjunto mais amplo de fazeres, né, esses procedimentos, e de rituais que vão desde ler da esquerda para a direita, né? Veja que o Oriente é diferente do Ocidente, né, como forma a leitura, e aí a gente pode pensar também no caso, né, de cima para baixo, e aí que é também mais do Oriente, né, aí vamos pensar também como o jovem vai folheando um livro, né, da direita para a esquerda, esse movimento parece que é banal, mas é um movimento, né, onde ele provavelmente, se ele está atento à leitura, ele não vai ficar salteando as folhas, ele vai ler num contínuo, né, sempre para que ele possa compreender melhor o texto. Quando propiciam a ideia de escaneamento também é importante, quando nós pedimos para que os nossos estudantes façam escaneamento do texto que ele tem em mãos, como, por exemplo, a partir do título, se tiver uma linha fina, né, que tem às vezes nos jornais, o lead, se tem também a fonte, faça esse escaneamento da leitura, porque isso vai trazendo mais sentido para o estudante, né? Aí também pode, esses procedimentos, encaminhar para o uso da marcação de texto, né, daquilo que nós chamamos de grifar as palavras, que vão iluminando essas informações, que vão destacando essas informações durante a leitura, e aí o estudante vai poder depois fazer uma outra releitura, né, pensando agora nas ideias centrais, nos elementos que ele achou que é difícil, termos que ele precisa buscar no dicionário, por exemplo, né? E aí, então, vai estabelecendo esse contato com a leitura, isso é muito importante, professores. Então, quando nós pensamos, né, na questão já das produções, daquilo que vai ser escrito, eu, professora, o que eu desejo que meus estudantes alcancem? Então, eu preciso já pensar nas evidências, como é que eu posso coletar essas evidências a partir de algumas rubricas que vão sendo selecionadas por mim, planejadas com antecedência, para que o meu estudante seja observado por mim. Aqui vocês vão ver alguns quadros depois da nossa aula, tá bom? Então, para que eu possa pensar na criação coletar evidências, pensando num gênero textual, por exemplo, como se fosse essa carta do leitor, eu penso nas estratégias de leitura. Então, eu penso, ele localiza informações, identifica o tema, sabe as inferências, identifica
o gênero, função e destinatário do texto. Quando eu penso na leitura, né, na leitura dos parágrafos, ele identifica os efeitos de sentido na seleção lexical, analisa efeitos relativos a variados recursos linguísticos e persuasivos, reconhece o uso dos recursos persuasivos em diferentes textos argumentativos. Quando eu penso na produção, no processamento de texto, o estudante estabelece adequadamente elementos coesivos, utiliza conhecimentos linguísticos e gramaticais, faz uso da progressão temática, planeja por meio de roteiros, ideias centrais, revisa e reescreve os seus textos autorais. Tudo isso tem que estar na tônica, né, do meu planejamento. E é isso, depois nós vamos mostrar lá para frente para vocês, tá bom? Então, agora, chegando à análise do Aprender Sempre, as aulas que foram selecionadas aqui foram aulas 5 e 6, que é a redação em funcionamento 1 e 2, e entenda que redação aqui não é a redação do Enem, né? Não é a redação para vestibular, mas é uma redação que está dentro de uma empresa jornalística, né? Sempre tem um setor de redação, onde se produzem vários textos jornalísticos. E então, essa ideia de que esse estudante torne-se, né, um redator, ou então ele vai ler as cartas dos leitores, né, para que possa, então, estabelecer esse contato. E aí, então, temos a aula 7, a aula 8, que nós vamos abordar daqui para frente. É importante essa aula? Sim, porque ela se conecta com essa ideia de argumentar, que está na questão da habilidade essencial. Então, aqui a habilidade essencial ela é extensa, mas ela é muito mais voltada para a produção, né, de gêneros variados, multissemióticos, né, que trazem aí denúncias, e é analisar. Olha só o que o estudante precisa: analisar, discutir, produzir e socializar, tendo em vista temas e acontecimentos de interesse local ou global, como notícias, fotodenúncias, fotoreportagens, reportagens multimediáticas, documentários, infográficos, podcasts noticiosos, artigos de opinião, críticas da mídia, vlogs de opinião, textos de apresentação e a apreciação de produções culturais, resenhas, e outros gêneros próprios das formas de expressão de culturas juvenis, como vlogs, podcasts culturais, gameplay, em várias mídias, vivenciando de forma significativa o papel de repórter, analista, crítico, editorialista ou articulista, leitor, vlogueiro, booktuber, difícil, booktuber, entre outros. Então, veja o tamanho dessa habilidade e o quanto o professor pode explorar, e também nunca esquecendo de habilidades mais elementares para que o meu estudante possa alcançar essa habilidade que é bastante complexa, né? E a produção desses gêneros também complexos. Então, aqui nós temos essa proposição das aulas. É sempre importante, professor, ao observar essas proposições, dar uma lida geral e também, se possível, né, fazer anotações no seu caderno. Pode até colar uma copiazinha, né, no caderno ou no seu diário de bordo, para pensar, né, nessa ideia de que o que é jornal, qual que é o objetivo, qual que é o objeto de estudo aqui, né, que foi colocado. E aí pensar, né, como é que o desenrolar dessas aulas conduz à produção de uma carta de leitor, né, que está na aula 8, nesse caso aqui nossa. Então, aqui nós vamos perceber que nas aulas 5, a ideia do objetivo da aula é perceber as diferentes funções dos gêneros textuais jornalísticos, a saber que é relatar, argumentar, entreter e informar. Então, aqui o professor, o estudante tem acesso a um planejamento, né, como se ele estivesse numa redação de jornal, tá? Então, aqui a produção, ela tem aqui alguns movimentos, né, como o que é lead, informações que tem relativa ao texto, qual é o questionamento que podem ser feitos durante a leitura, as citações que eles encontraram, os cronogramas, né, que ele pode estabelecer ali dentro dessa ideia de estabelecer uma produção textual jornalística. Depois nós temos a aula 7, que tem por objetivo divulgar conhecimentos adquiridos por meio de leituras, discussões de pesquisas, tendo por base o planejamento prévio,
posicionar-se de forma ética frente a temas polêmicos, envolver-se ativamente em atividades orais dentro da sala de aula. O estudante precisa, então, juntamente com o grupo, né, aí fazer aí com o qual trabalhou já em aulas anteriores, e fazer apresentações dos textos analisados, que eles analisaram, né, conforme o quadro indicado, e aí, então, vão fazendo as apresentações. Enquanto isso, um grupo se apresenta e os outros vão fazendo anotações dessas informações e depois, no final, serão ali discutidas. Aí, na aula 8, é conhecer as formas adequadas para contestação de conteúdos vinculados pelos jornalismos e áreas correlatas, exercitar a leitura e a reflexão a partir de gêneros textuais e circulação jornalística, e aí sim, leia a carta do leitor, e aí então vai responder algumas questões que são relativas a essa carta do leitor, qual que era o posicionamento do leitor em relação a qual texto, que tema que ele estava abordando, e principalmente depois produzir a sua própria carta de leitor, tomando por base todo esse conjunto das 8 aulas que foram apresentadas nessa sequência de atividade 6. Por isso que aqui cabe ao professor observar se todos os estudantes estão conseguindo acompanhar, né, esse ritmo das aulas, e aí propor atividades talvez mais elementares para aqueles estudantes que ainda não conseguiram alcançar os níveis 3 e 4, por exemplo, na leitura, né? Então, nós vamos aqui sistematizando, pensando naquela carta do leitor inicial, o que nós poderíamos pensar? Não vou ler a carta novamente, mas ao lado dela, nós podemos dizer que essa habilidade insere-se em um nível de leitura e produção bem complexo, e que requer análise composicional, a identificação de aspectos estruturais, o nível da linguagem utilizada, os elementos que sustentam essa argumentação, e aí sim, eu já estou aqui, né, municiada com a minha coleta de evidências, então eu consigo mobilizar ações pedagógicas que retomam habilidades, que ativam conhecimentos cognitivos ainda não alcançados. Não é tarefa fácil, é tarefa que requer, professor, alguns momentos desse planejamento que vocês possam pensar numa tabela como essa, por exemplo. Se eu quero que os meus estudantes identifiquem o gênero, eu vou então criar. Essas rubricas são sugestões, vocês podem utilizar outros critérios, mas atingiu plenamente? Apenas atingiu, mas não extrapolou? Atingiu parcialmente? Não atingiu de forma nenhuma? Então, esses 2 últimos são situações preocupantes, que eu tenho que imaginar que tipo de atividade, de práticas sociais, que grupos que eu posso formar na sala, com estudantes que dominam mais, que possam auxiliar aqueles que não dominam tanto, né? Que atividades eu posso promover nesse sentido? Então, sempre eu posso pensar na estrutura, no tema, eu posso pensar nos recursos linguísticos, né? Aqui fica para vocês lerem, né, no material que vocês vão receber também, não dá para ler tudo aqui, mas dá para imaginar que tendo um quadro como esse, o professor estará muito mais amparado nas suas práticas e poderá, sim, refletir na quantidade dos seus estudantes em sala de aula, quantos estão entre essa situação de atingiu parcialmente ou não atingiu, né, aquilo que era esperado para eles. No sentido aqui de reconhecer elementos linguísticos e textuais. Então, agora nós vamos propor uma experiência de aprendizagem, né, relativa a essa questão que está sendo abordada aqui. Obviamente, professor, estamos aqui iniciando uma proposta que poderá ser feita em duplas, né, os estudantes podem buscar, analisar e levantar informações relativas aos elementos composicionais do gênero textual, carta do leitor. Então, precisam pesquisar em revistas e jornais, tudo aquilo que já foi falado também na própria sequência do Aprender Sempre. Então, os estudantes já estão aí acostumados, né? Então, ele vai fazendo essas leituras, vai levantando os argumentos de cada texto escolhido e selecionado, e vão aí mostrando as diferenças entre as cartas do papel impresso e aquelas de ambiente digital, porque hoje, com a questão da tecnologia, as cartas não são mais enviadas tanto para os jornais impressos, mas podem ser enviados pela própria internet, né? Sempre tem lá
como fale com a gente, fale conosco, né, para mandar ali as cartas. É importante, então, que os estudantes consigam ter acesso a esse variado texto, leitura sempre preliminar, né, dos elementos que vão ser ali percebidos de imediato por eles. Eles vão identificar a estrutura argumentativa das cartas variadas que fizeram, o material analisado pelos estudantes, se foi suficiente ou não, sempre é bom pensar nisso, né? Aí é o momento de que os estudantes podem ali, que selecionou e vai começar a produzir e a planejar a sua própria carta de reclamação, né? Carta do leitor, desculpa. E aí, então, vão publicizar. Como é que eu vou publicar? É por meio do mural virtual, de modo que todos possam conhecer o trabalho realizado, ou então outra proposta que foi discutida com os estudantes. A carta do leitor tem por objetivo expressar opinião. Aqui eu me lembrei agora que seria importante, toda a região, todo o bairro, tem um jornal local. Então, às vezes, tem esse contato, né, com os editores do bairro, e aí, então, propor que essas cartas sejam dirigidas para textos que estão vinculados ali na comunidade, né, dos problemas que estão envolvendo a própria comunidade, e é bacana quando o próprio estudante vê a sua carta escrita naquele jornal, e que ela pudesse ser publicada, seria importante, né? Então, professores, essa é uma proposta, né? Estamos agora seguindo para o desdobramento. Então, assistam a essa formação de etapa, a formação de etapa anterior, essa formação ano-séries, façam anotações no seu diário de bordo, nos cadernos, e aí, então, sobre os principais pontos dessas formações. Em seguida, reflitam e troquem as suas impressões com seus colegas, com seus pares, sobre essa questão dos gêneros predominantes na sequência de atividades 6, dos anos, aqui falou anos finais, mas dos anos ensino médio também, né? E seus respectivos elementos constitutivos, como nós já falamos. Depois vamos discutir com esses professores de que maneira os conceitos relativos aos aspectos teóricos são importantes para o planejamento na TPC, né, esperando aí contribuir também com isso. Podem também pensar na seleção das aulas, né, que atendam às necessidades necessárias dessa sequência de atividade 6, examinar se essa análise de explorar a coleta de evidências pode, ali, a partir de rubricas, pode ajudá-los, professor, a planejar as suas atividades em sala de aula. Numa terceira etapa, também podemos refletir se os estudos das habilidades que aqui estão colocados nesse material pode também promover nos estudantes o avanço no percurso e o protagonismo deles também. E depois elaborar o planejamento, sempre observando esses aspectos teóricos e metodológicos, né, para serem aí pensando sempre nessa formação ano-séries, tá bom? Então, o que nós vimos nesse encontro, nós apresentamos o gênero predominante, que foi carta do leitor, revisitando alguns aspectos de leitura e letramento, pensando nessa questão de níveis de proficiência leitora e nas complexidades dos gêneros textuais, analisamos atividades do aprender sempre, com foco na coleta de evidências, né, a partir dessas rubricas, e aí essa discussão que vocês farão na TPC. Aqui, professores, é um QR Code para que possa nos fazer aqui uma avaliação, é sempre importante ser avaliada também por vocês, né? Nós avaliamos e somos avaliados o tempo todo, então tem o link e tem aqui o QR Code, por favor, professores, façam aí a sua avaliação desta formação ano sério da primeira série. Aqui ficam, né, as referências no vídeo. Vou aqui pausar, fazer aqui a minha despedida, agradecendo sempre, como faço, aos intérpretes e às intérpretes de Libras, também a todo o pessoal aqui que faz com que esse vídeo possa ser publicado para vocês, e agradecendo, então, professores, a atenção de sempre. Até uma próxima.